Doulu Dalu. Volume 15. Capítulo 104. Cantando no mesmo tom. O time de investigação do comitê da competição foi formado mais rápido do que Flender havia imaginado. Um grupo de mais de 10 pessoas invadiu a Academia Shrek. Flender ficou chocado ao reconhecer as duas pessoas na liderança. Ele jamais suporia que o comitê da competição iria considerar esse assunto tão seriamente. O comitê de organização das preliminares da cidade Seldou era formado pelo Hall dos Espíritos e pela família imperial de Seldou. Assim, naturalmente, os dois líderes naturalmente também vieram dos dois lados. O que surpreendeu Flender foi que o líder representando o Hall dos Espíritos era na verdade o mestre do templo espiritual da cidade Seldou, o bispo de Platina Salas. E o representante do Império Seldou era inesperadamente o mestre da escola porcelana dos Sete Tesouros Ning Fengzi. Mais tarde, todas as pessoas da Academia Shrek iria descobrir o status de Ning Fengzi como o professor do príncipe herdeiro. Contando com seu status, ele podia também ser considerado como parte da casa imperial do Império Seldou. Embora os 7 membros da Academia Raio de Sol Azul se tornarem idiotas não fosse um assunto de pouca importância, com certeza não era num nível que poderia incomodar duas pessoas tão importantes quanto Ning Fengzi e Salas. A razão pela qual os dois vieram à Academia Shrek juntos era um pouco engraçada. Originalmente Sala também queria apenas enviar um subordinado. Ele já havia feito planos para lidar com a performance excepcional do time da Academia Shrek e sua relação próxima com a escola porcelana dos Sete Tesouros há muito tempo, mas como um membro sênior do Hall dos Espíritos na cidade Seldou, ele, é claro, não poderia agir tão precipitadamente quanto o mestre dos espíritos Sonho Brutal Xinyan. Portanto, ele sempre esperou por uma oportunidade. As 7 pessoas da Academia Raio de Sol Azul se tornarem idiotas sem dúvidas lhe deu a melhor desculpa e esse excepcionalmente astuto bispo de platina havia imediatamente feito preparativos para chutar a Academia Shrek para fora dessa competição. Mas Ning Fengti iria deixá-lo fazer o que quisesse? Quando o comitê de organização estava reunindo um time de investigação, Ning Fengzi imediatamente nomeou a si mesmo para liderar o inquérito à Academia Shrek. Deixar Ning Fengzi ir sem dúvida seria como recuar do jogo, mas Salas também não estava disposto a desistir. Com sua posição, no final ainda havia certa distância de Ning Fengzi. A relação entre o Hall dos Espíritos e as 7 grandes escolas sempre foi extremamente ambígua. Impotentemente, esse bispo de platina só pôde ir junto, indo até a Academia Shrek junto de Ning Fengzi, esperando que ele pudesse tomar o controle das coisas. Se ele conseguisse, mesmo que a posição de Ning Fengzi fosse ainda maior, ele ainda não poderia obstruir a justiça do comitê de organização. Portanto, essas duas pessoas imponentes diretamente levaram um grupo para a Academia Shrek. Podia-se dizer que Ning Fengzi estava fazendo isso tão normalmente quanto dirigindo uma carruagem numa estrada família. Quando ouvindo que eles chegaram no portão da academia, Flender rapidamente levou o grande mestre Liu Erlong para recebê-los. Antes de sair, Flender avisou Ning Hongrong para não reconhecer Ning Fengzi depois. O melhor seria se ela ficasse fora do caminho. Diretor Flender, nós tomamos a liberdade de incomodá-lo. Ning Fengzi acenou com a cabeça sorrindo para Flender. Embora não houvesse muita diferença entre seus níveis de poder espiritual, suas posições no mundo dos mestres dos espíritos estava sem dúvidas polos à parte. Flender rapidamente retornou à educação. O mestre da escola Ning é muito educado. Ter a sua honrada presença na nossa instituição traz luz à nossa humilde Academia Shrek. Ning Fengzi sorriu levemente e pisou metade para fora do caminho, fazendo as introduções para Flender. Esse é o mestre do templo espiritual da cidade Seldou, Vossa Eminência, o bispo de Platina Salas. Com a astúcia de Flender, sua face não exibiu nenhum traço de mudança. Ele apressadamente se curvou novamente. Então é o Lorde Bispo Salas. Esse aqui se chama Flender. Entrem por favor. Salas assentou levemente para Flender e o grupo de mais de 10 pessoas foi guiado para dentro da Academia Shrek pelo trio de Flender. Ning Fengzi apenas levou o Doulu Osso do Hong, enquanto o bispo de Platina Salas havia levado um total de 12 pessoas junto. Entre eles havia 2 cardinais usando túnicas vermelhas, assim como 10 cavaleiros do templo em roupas prateadas resplandecentes. Dentro do Hall dos Espíritos, além do clero, ainda havia um estabelecimento de cavaleiros guardiões do templo. Além do guerreiros sagrados do imperador exclusivos do Palácio do Pontífice Supremo e os guerreiros Doulu exclusivos do Palácio Doulu, os guerreiros do templo dos 2 grandes templos espirituais haviam um maior status. Esses guerreiros do templo eram todos mestres dos espíritos extraordinários do Hall dos Espíritos. Sua força era surpreendente. Segundo os registros, o limiar para se tornar um cavaleiro do templo era poder espiritual do 51º nível. É claro, os requerimentos de admissão para um guerreiro sagrado do imperador e para um guerreiro Doulu eram ainda maiores, chegar do 61º nível. Em outras palavras, qualquer guerreiro do templo era pelo menos um rei espiritual e os guerreiros sagrados do imperador e os guerreiros Doulu eram do nível de imperador espiritual ou ainda maior. Esses ainda eram os requerimentos de nível mais básicos para os 3 grandes regimentos. Por exemplo, os comandantes dos guerreiros sagrados do imperador e dos guerreiros Doulu eram ambos títulos Doulu. Isso mostrava o quão profunda era a força do Hall dos Espíritos. Entrando na Academia Shrek, o olho de Salas piscou levemente, gravando completamente o cenário em sua mente.
No passado ele jamais teria prestado atenção a uma academia avançada de mestres dos espíritos comum como essa. Mas agora era diferente. A performance do time da Academia Shrek nessa competição continental de academias de mestres dos espíritos de elite foi realmente impressionante. Embora ele ainda não pudesse ver isso claramente, pelos menos provava que essa academia havia cultivado alguns talentos de elite. Flender diretamente levou todos para a primeira sala de conferência no edifício de ensino e tanto os convidados quanto os anfitriões se sentaram. Flender deixou os assentos de honra para Salas e Ning e Fengzi, enquanto ele, Liu Erlong e o grande mestre respeitosamente tomaram os assentos finais. Diretor Flender, você deve saber o propósito de nossa visita. Salas ergueu o copo de chá diante de si, dando um gole. Sua face imediatamente ficou feia. Embora o chá tivesse acabado de ser colocado, a qualidade das folhas era ainda pior do que ele podia ter imaginado. Como um mestre do templo espiritual, Salas sempre viveu como um príncipe, quando ele receberia um chá tão comum quanto estrelas no céu. O que era chamado de estrelas no céu era usar sedimentos de folhas de chá polvilhados num copo de água quente, dando a sensação de ser tão esparso quanto as estrelas em todo o céu, ao quadrado. Apenas os mais pobres plebeus beberiam chá como esse. E o estrelas no céu que Flender havia preparado também era o estrelas no céu das estrelas no céu. Ning Fengzi viu a expressão de Salas e ergueu seu copo para estudá-lo. Flender não os tratou diferentemente, o chá em seu copo era exatamente o mesmo. Resistindo à vontade de sorrir com dificuldade, Ning Fengzi tossiu uma vez, dizendo: Diretor Flender, seu chá não é grande coisa. Dando a chance de usar esse tópico para causar rebuliço, Flender suspirou, dizendo: Me desculpem, por favor. Nossa Academia Shrek é realmente muito pobre. Todos os nossos fundos são usados para cultivar nossos estudantes, penosamente cultivando algumas crianças de elite. Somente vários anos após eu ter tomado a liderança é que a academia terá dinheiro o suficiente para gastar com chá. Se a expressão de Salas estivesse feia antes, então agora sua expressão havia se tornado cinzenta. Se não fosse por tomar sua posição em consideração, ele já o teria cuspido fora. Um chá tão velho e, além disso, de qualidade tão baixa. Explosões de náusea o fizeram querer vomitar. Mas assistindo à aparência miserável de Flender, ele ainda não irrompeu. Se outros não tivessem dinheiro, o que ele poderia dizer? Diretor Flender, não mude de assunto. Nós viemos aqui para assistir às suas encenações. A voz de Salas já estava muito fria. Não importava quem fosse, bebendo um gole daquele ordinário estrelas no céu, seu humor também ficaria terrível. Flender olhou sem reação para Salas. Eu ainda não tive tempo para perguntar. Afinal, o que traz o Lorde Bispo de Platina e o mestre da escola Ning a honrar minha academia com sua presença? Até Ning Fengzi não pôde evitar internamente arquejar de admiração. A atuação de Flender realmente foi muito bem feita. Se ele não tivesse conhecido esse diretor antes e, além disso, vagamente suposto que foi Tang San que debilitou aqueles estudantes da Academia Raio de Sol Azul, ele também não poderia evitar ser convencido de que Flender não sabia de nada. As sobrancelhas de Salas se franziram meticulosamente. Na luta anterior, os estudantes da sua academia feriram seriamente os oponentes, fazendo todos os 7 membros do time da Academia Raio de Sol Azul participantes se tornarem imbecis. Agora a Academia Raio de Sol Azul ergueram um protesto severo. Consequentemente, o comitê de organização da competição formou um grupo de investigação para conduzir o inquérito. O que? Os estudantes da Academia Raio de Sol Azul todos se tornaram imbecis? Flender olhou para Salas com choque. Salas bufou friamente. Você ensinou estudantes tão bons. Numa idade tão tenra, seus métodos já são tão ferozes. Você deve conhecer as regras da competição. Esse tipo de uso deliberado de métodos com certeza não pode ser perdoado na competição. O que ele disse soou ordinariamente, mas isso tudo foi dúbio. Contanto que Flender dissesse uma palavra errada, ele iria imediatamente agarrar a oportunidade. Uma acusação injusta, Lorde. Flender se levantou rapidamente. Por ter sido injustiçado, sua face estava um pouco deformada. Seus olhos claramente se avermelharam. Lorde Salas, nós fomos injustamente acusados. Aqueles bastardos da Academia Raio de Sol Azul se atrevem a fazer uma reclamação? 6 dos nossos estudantes participantes foram seriamente feridos. 3 deles até mesmo correm risco de vida. Agora estão em tratamento de emergência pelos vários mestres dos espíritos do sistema de cura da nossa academia. E eles ainda têm a coragem de protestar? Eu pretendo erguer um protesto para o comitê de organização e fazer o pedido de uma investigação. Salas bufou friamente. Você deveria saber melhor se isso é uma acusação injusta. Mesmo que você não saiba, chame os estudantes da Academia Shrek que participaram hoje. Nós vamos conduzir nossa investigação e os entrevistar separadamente. A expressão, chocada, de Flender não exibiu o menor traço de enfraquecimento. Ele disse resolutamente: Não, fora de questão. Os ferimentos das crianças foram muito severos. Se eles não forem tratados prontamente, deixando de lado participar na luta de amanhã, eu temo que isso possa afetar suas carreiras como mestres dos espíritos no futuro. O mais importante agora é tratá-los. Como eles poderiam responder às suas perguntas? Uma luz fria passou pelos olhos de Salas. Por dizer isso, você está se opondo ao comitê de organização? Eu posso considerar suas ações como se recusar a cooperar com a investigação.
O comitê de organização da competição irá então ter o direito de expulsar a Academia Shrek da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. Espere um momento. Ning Fengzi não disse nada antes. Apenas silenciosamente observou a discussão de Flender e Salas. Agora ele relaxadamente disse: Vossa Eminência, as doutrinas legais não podem exceder a razão. Os estudantes participantes da Academia Shrek estão seriamente feridos. Parece inapropriado precipitadamente tomar decisões antes mesmo de investigar. Salas disse calmamente. A Academia Shrek está atualmente recusando a investigação dos estudantes participantes. Só isso já é um problema significativo. Como você acredita que isso deve ser feito, mestre da escola Ning? Se nós nem mesmo pudermos fazer o inquérito, como provaremos sua inocência? Ning Fengzi se virou para Flender, dizendo: Diretor Flender, todos os membros competidores da sua nobre instituição estão em condições sérias? Eu me lembro que ainda havia um estudante que estava bem. Seria possível deixá-lo cooperar com nosso inquérito? Esse assunto está relacionado com a justiça da competição. Eu vou pedir sua cooperação. Em agitação, os olhos de Flender ficaram completamente vermelhos, parecendo que ele estava prestes a chorar. Por que nós devíamos ser investigados? Já que a competição é justa, os juízes devem ter visto a situação que ocorreu. Os membros competidores da Academia Raio de Sol Azul usou uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas. Não me diga que isso é pegar leve. Se nossos estudantes não bloqueassem seus ataques, talvez nem mesmo um teria voltado vivo. Todos puderam ver que nossos estudantes apenas resistiram passivamente. Nós não fizemos nada de errado. Se o comitê de organização da competição ainda quiser nos expulsas, nós não temos nada a dizer. Luz radiante passou pelos olhos de Salas. Você mesmo disse isso. Flender olhou ameaçadoramente para Salas. Vossa Eminência, o que você quer ameaçando nossa Academia Shrek desse jeito? Certo, eu quero ver como você expulsará nossa Academia Shrek da competição. Xiao Gang, amanhã nós iremos à Cidade Santa para visitar o Lorde Pontífice Supremo e vamos pedir ao Lorde Pontífice Supremo nos fazer justiça. Ning Fengzi sinalizou com seus olhos para Flender um pouco ansiosamente. Ele não sabia o porquê do sempre astuto Flender repentinamente se tornar tão impulsivo. Poderia ser que aquelas crianças realmente estavam feridas, deixando Flender incapaz de controlar seu temperamento? Flender não pareceu ter visto o sinal de Ning Fengzi e, enquanto rugia para Salas, ele repetidamente bateu na mesa. O ultraje. Um cavaleiro do templo deu um passo à frente e um brilho de poder espiritual se acendeu sobre todos os 10 cavaleiros do templo. Os 2 cardinais também se levantaram. Contanto que Salas desse a ordem, eles iriam agir imediatamente. Salas também ignorou Flender, virando sua cabeça para olhar para Ning Fengzi ao seu lado, dizendo: Mestre da escola Ning, você também viu isso. A Academia Shrek está se exaltando, recusando a investigação do comitê de organização. Sem realizar o processo, como nós poderemos nos justificar às outras academias competidoras? Isso. Embora Ning Fengzi quisesse ajudar, agora ele estava impotente. Salas então se virou para Flender, zombando. Você quer apelar para o Lorde Pontífice Supremo? Então vocês podem ir de uma vez. Como resultado da Academia Shrek violar as regras da competição, eu, por meio disso, proclamo. Ele havia acabado de dizer isso quando de repente uma voz o interrompeu. Espere um momento. Dessa vez foi o grande mestre quem falou. Embora ele não estivesse tão agitado quanto Flender, sua face estava sombria. Salas, pense claramente antes de tomar uma decisão. Quem é você para usar o nome do Lorde Bispo de Platina diretamente? Um dos cardinais imediatamente repreendeu. Quando Salas estava prestes a continuar sua fala, chutando a Academia Shrek para fora da competição, o grande mestre repentinamente dobrou sua mão e alguma coisa voou de sua manga, diretamente para Salas. Sem necessidade de Salas fazer qualquer coisa, um cavaleiro do templo rapidamente pisou diante dele, uma mão golpeando na direção da coisa, poder espiritual repentinamente rompendo. Ao mesmo tempo, os outros cavaleiros do templo reagiram rapidamente, instantaneamente cercando Flender, o grande mestre e Liu Erlong. Segure isso. Uma mão de repente se esticou, bloqueando a mão daquele cavaleiro do templo, formando uma barreira incorpórea que cercou completamente aquele golpe de poder espiritual. Bizarramente, não havia nenhum traço de colisão de energia. O poder espiritual daquele cavaleiro do templo simplesmente desapareceu como neve derretida. Aquele que agiu não foi Ning Fengzi, nem ninguém da Academia Shrek, mas sim o próprio bispo de Platina Salas. Vendo Salas agir, o triângulo de ferro dourado não pôde evitar tremer ao mesmo tempo. Embora os cavaleiros do templo não fossem tão fortes comparados a Flender e Liu Erlong, quando aquele cavaleiro do templo golpeou havia 5 anéis de espírito cintilando ao seu redor. Ele era claramente um rei espiritual acima do 50º nível. Mas quando Salas agiu após eles, seu golpe chegou primeiro e sem usar seu espírito ele facilmente dissolveu seu golpe com a palma. O triângulo de ferro dourado também podia naturalmente dissolver o ataque de um rei espiritual. Mas fazer isso tão facilmente quanto Salas havia feito ainda era impossível. Flender secretamente pensou que mesmo que esse cara não tivesse a força de um título Dolu, ele devia estar extremamente perto. O rol dos espíritos realmente era insondavelmente profundo.
Salas usou uma mão para bloquear o ataque daquele cavaleiro do templo, enquanto a outra mão pegou a coisa que o grande mestre jogou para ele. Ele olhou para os cavaleiros do templo ao redor com uma face tão calma quanto a água. O que você está fazendo? Saiam daqui todos vocês. Quando eu os deixei se mover. Os cavaleiros do templo claramente não entenderam o porquê do bispo de platina de repente ficou bravo, mas ninguém se atreveu a recusar e os 10 imediatamente deixaram a sala abatidos. Salas nem mesmo precisava olhar para saber o que havia pousado em sua mão. Suas costas ficaram suadas e junto com os cavaleiros do templo deixando a sala, uma leve camada de suor apareceu em sua testa. Sua expressão facial claramente estava um pouco mais moderada, ele se curvou para o grande mestre. Saudações, ancião. O grande mestre indiferentemente passou seu olhar sobre ele. Todos sentem-se. Flender riu internamente, mas Ning Fengzi estava extremamente surpreso. Com sua visão, ele havia naturalmente visto o que era aquele azulejo. O maior símbolo de autoridade emitido pelo Hall dos Espíritos para os funcionários do Hall dos Espíritos, possuindo 6 símbolos, esse azulejo também tinha outro nome. O mandado do Pontífice Supremo. Qualquer um que possuísse esse título possuiria a senioridade dos anciãos do Hall dos Espíritos, ou ainda mais seria como o Supremo Pontífice em pessoa. Embora Salas soubesse que o grande mestre tinha alguma relação oculta com a corte sagrada, ele não esperava que ele realmente possuísse o mandado do Pontífice Supremo. De fato, o Hall dos Espíritos tinha ao todo 3 mandados do Pontífice Supremo no exterior, dado a cada uma das 3 seitas superiores das 7 grandes escolas. Até o mestre da escola porcelana dos 7 tesouros Ning Fengzi ao seu lado não podia casualmente exibir esse sua autoridade do Pontífice Supremo. Quem poderia pensar que o grande mestre iria realmente ter essa coisa? Poderia esse ser um quarto? Algumas memórias fragmentadas apareceram em sua mente. Salas não pôde evitar que seu coração repentinamente ficasse deprimido. Ele sabia que ele seria incapaz de conseguir o que ele queria hoje, não importava o que. Agora ainda havia Ning Fengzi ao seu lado. Se ele fosse apenas levemente desrespeitoso e isso fosse espalhado, então ele não continuaria como um bispo de platina. Parece que a posição do bispo de platina no Hall dos Espíritos era segundo apenas ao Pontífice Supremo. Mas de fato, embora eles tivessem muito poder, eles ainda não tinham a autoridade para realmente tomar decisões. Além do Pontífice Supremo, o Hall dos Espíritos ainda tinha um palácio de anciões oculto. Esse era o verdadeiro coração do poder do Hall dos Espíritos. Todos os assuntos importantes precisavam da decisão do Palácio dos Anciões. Numa votação, até o Pontífice Supremo tinha apenas 3 votos. Mas o Palácio dos Anciãos tinha 7 pessoas. Quando necessário, contanto que esses 7 estivessem de acordo, eles poderiam até mesmo depor o Pontífice Supremo. E pessoas com o mandado do Pontífice Supremo, embora não pudessem se comparar a anciãos de verdade, ainda tinham a posição de anciãos honorários e tinham as qualificações para diretamente entrar no Palácio dos Anciãos. Embora as 3 seitas superiores das 7 grandes escolas sempre mantiveram certa distância do Hall dos Espíritos, elas ainda tinham poder monumental e ficavam juntas. Portanto, até o Hall dos Espíritos não se atrevia a levianamente ofendê-los. O grande mestre não havia apenas nascido na escola Dragão Azul Relâmpago Tirano. Mas agora ele também tinha isso. Salas não se atreveu a ser presunçoso. Com as 2 mãos segurando o mandado do Pontífice Supremo, ele educadamente o entregou ao grande mestre. Por favor, pegue isso de volta, ancião. O grande mestre pegou o mandado do Pontífice Supremo, não o guardou. Apenas o deixou diante dele, indiferentemente passando um olhar sobre Salas. Eu exibir o mandado do Pontífice Supremo não foi com a intenção de interferir com a vossa eminência. Eu apenas espero que a nossa Academia Shrek possa obter justiça. Cada estudante do time da Academia Shrek é um mestre dos espíritos gênio que nós gastamos todos os nossos esforços para cultivar. Eu não quero que seus ferimentos piorem como resultado do interrogatório, arriscando efeitos para a vida toda. Se o Lorde Bispo realmente quer interrogar alguém, então espere até a condição de seus ferimentos ter melhorado. Embora Salas estivesse indisposto, com a intimidação do mandado do Pontífice Supremo, o que ele poderia dizer? A menos que o Pontífice Supremo ou um membro do Palácio dos Anciões estivesse aqui, os funcionários do Hall dos Espíritos presentes não teriam as qualificações para dizer alguma coisa. Eu fui impetuoso. Já que é assim, essa investigação está terminada. Eu vou embora. Salas estava usando o assunto apenas para os seus próprios fins. A vida ou a morte dos estudantes da Academia Raio de Sol Azul não estavam relacionadas com ele. Originalmente ele queria fingir que não conhecia o grande mestre. Mas agora que o mandado do Pontífice Supremo apareceu diante de todos, se ele não agisse com tato e o grande mestre realmente fosse ao Palácio do Pontífice Supremo para falar com o Pontífice Supremo, seu futuro seria negro. Deixando de lado falar de entrar no Palácio dos Anciões. A face de Flender já havia recuperado sua expressão sorridente. Lorde Bispo, não se preocupe. Agora há pouco eu também errei, eu fui muito impetuoso. O que você acha? Entre os nossos estudantes, os ferimentos do Tang-san não são sérios. Pode ser melhor que você o interrogue? Ele é, afinal, a alma do time. Eu acho que seu conhecimento da luta deve ser relativamente claro. Salas lançou um olhar para Flender, a raiva borbulhando em seu coração. Se você tivesse dito isso antes, eu teria que ver o mandado do Pontífice Supremo? Já que eu já vendi minha face,
Agora eu só posso vendê-la até o final. Mesmo que eu realmente encontrasse alguma coisa, não me diga que eu ainda poderia realmente cancelar suas qualificações para a competição. Não é necessário, não precisa. Eu já entendi. Aqueles estudantes da Academia Raio de Sol Azul devem ter sido feridos por uma reação adversa da habilidade espiritual. Em tais circunstâncias, o que pode ser feito contra os estudantes da sua nobre instituição? Eu estou indo. Terminando de falar, Salas rapidamente levou seus 2 cardinais para fora sem prestar nenhuma atenção na incitação de Flender, ao ponto de ele até mesmo se esquecer de dizer alguma coisa para Ning Fengzi. Ning Fengzi olhou profundamente para o grande mestre e então saiu com o Doulu Osso seguindo. O trio do Triângulo de Ferro Dourado os acompanhou até o portão da academia. Não é preciso mais me acompanhar. Eu os incomodei hoje, grande mestre, sobre o Pontífice Supremo. O grande mestre olhou para o olhar evasivo de Salas com um leve sorriso, dizendo: Não se preocupe, Vossa Eminência. A competição tem sido excepcionalmente imparcial nesse ano. A face de Salas revelou um traço de satisfação, então ele assente e levou suas pessoas embora. Ning Fengzi não estava com pressa de sair e olhou para o grande mestre com um sorriso maior que: Eu realmente não esperava que o grande mestre seria na verdade um honorável ancião do rol dos espíritos. Ning Fengzi foi mal educado antes. A expressão nos olhos do grande mestre era reservada. Isso só serve para assustar algumas pessoas medíocres, isso é tudo. Ning Fengzi pareceu querer perguntar alguma coisa, mas no final ele ainda se conteve. A saúde das crianças é importante, não seria melhor desistir da luta de amanhã. Isso também daria uma desculpa para o comitê de organização. Terminando de dizer isso, Ning Fengzi se separou do trio, se virando e partindo com o Doulu Osso. Seguindo as 2 silhuetas desaparecendo com os olhos, o sorriso falso na face de Flender gradualmente desapareceu. Esse mestre da escola Ning é digno de sua reputação. Mas Xiao Gang, embora você tenha conseguido assustar as pessoas do rol dos espíritos com um rugido de tigre dessa vez, eu temo que isso irá atrair ainda mais a atenção deles no futuro. Antes que o grande mestre tivesse tempo para abrir sua boca, de repente ele sentiu uma pontada de dor em sua orelha. A voz um tanto fria de Liu Erlong ecoou. E o Xiao Gang, eu não acredito que você ainda está em contato com aquela vadia. Diga, você não está. Vendo Liu Erlong exibir o poder da raiva, Flender primeiro pareceu distraído e então apressadamente disse: eu ainda tenho algumas coisas para fazer. Eu vou embora primeiro, vocês podem conversar. Terminando de falar, ele se virou e correu sem o menor traço de espírito fraternal. Ai, Erlong, me solte. Você entendeu errado. O grande mestre impotentemente olhou para Liu Erlong. No momento os cantos dos olhos de Liu Erlong já haviam ficado vermelhos, lágrimas se formando. Entendi errado? Aquela vadia até mesmo lhe deu o mandado do Pontífice Supremo? O que ainda há para entender errado? Ele teve um caso com você e você nem mesmo irá admitir isso. A face do grande mestre estava rígida como uma tábua. Não fale bobagens. Me solte. Não foi ela quem me deu esse mandado do Pontífice Supremo. Embora Liu Erlong fosse muito mais forte que o grande mestre, quando o grande mestre estava realmente bravo, ela ainda ficava com um pouco de medo. Soltando a orelha dele. Então fale. Quem lhe deu esse mandado do Pontífice Supremo? Se a sua resposta não me satisfizer, eu não deixarei isso de lado. O grande mestre disse impotentemente. Ah, você. Não importa o quanto você envelheça, você ainda é tão impulsiva. As sobrancelhas de Liu Erlong se levantaram. Você está dizendo que eu estou velha? Você sabe que não foi isso o que eu quis dizer. Você não quer ouvir a história por trás desse mandado do Pontífice Supremo? Fale. Liu Erlong restringiu um pouco suas emoções. O grande mestre suspirou levemente, dizendo: O pai do pequeno San o deu para mim. Liu Erlong não conhecia bem as origens de Tang San. Desde que o grande mestre havia aparecido, ela fixou seu coração inteiramente nele. Agora ela não pôde evitar ficar surpresa, dizendo: O pai do pequeno San? Como isso é possível? Não me diga que. O grande mestre segurou a mão de Liu Erlong, andando para dentro da academia. Enquanto andava, ele lentamente falou 4 palavras. Título Doulu, céu claro. Para provar que seus estudantes estavam seriamente feridos, no dia seguinte, a Academia Shrek anunciou que eles desistiriam das próximas 2 lutas para dar ao time tempo o suficiente para descansar. O recorde de ouro de 0 derrotas da Academia Shrek também foi esmagado com isso. Além disso, os oponentes que eles tiraram para esses 2 dias foram inesperadamente 2 grandes poderes, a Academia Vento Divino e a Academia Trovão. Se a Academia Trovão sentiu que eles foram um tanto sortudos, então o capitão da Academia Vento Divino, Feng Xiaotian, ficou deprimido. A Academia Shrek desistindo de fato diretamente lhes deu a vitória. Mas a raiva de Wu claramente não seria abatida por causa de uma vitória como essa. Feng Xiaotian não havia realmente derrotado Tang San. Então ele só podia temporariamente armazenar seus planos de conseguir beldade. As preliminares continuaram com o momento do fogo selvagem. Após a Academia Shrek voltar, sua força não havia diminuído como alguns espectadores esperavam e eles continuaram cantando seu som da vitória. Logo, 27 rounds das preliminares chegavam ao fim. Só faltava o último round antes do final. No presente,
Os times no topo estavam ranqueados da seguinte forma: Academia Trovão, 26 lutas com 25 vitórias. Sua única derrota foi contra a Academia Vento Divino. Academia Vento Divino, 26 lutas com 25 vitórias. Sua única derrota foi contra a Academia das Chamas. Com um certo personagem-chave entregando o jogo, evitar a derrota não foi fácil. Academia Shrek, 26 lutas com 24 vitórias. Academia das Chamas, 26 lutas com 23 vitórias. Academia Água Celestial, 26 lutas com 23 vitórias. Academia Elefante Blindado, 26 lutas com 21 vitórias. Embora ainda houvesse o round final antes da conclusão, de fato, os times vencedores já haviam sido decididos. Esses eram a Academia Trovão, a Academia Vento Divino, a Academia Shrek, a Academia das Chamas e a Academia Céu Celestial. Como uma das 5 academias elementais, a Academia Elefante Blindado havia perdido para cada uma das top 5 academias e agora estava impotentemente fora da jogada. No round final, entre as top 5, a Academia Trovão, a Academia Vento Divino e a Academia das Chamas iriam enfrentar oponentes fracos e suas vitórias eram mais ou menos garantidas. Mas a Academia Shrek havia finalmente mais uma vez encontrado um oponente problemático desde a Academia das Chamas e iria decidir o resultado do round final com a Academia Água Celestial. Embora a luta não estivesse relacionada com quem iria passar, ela ainda tinha peso sobre o ranking nas preliminares. A vitória da Academia Shrek preservaria seu terceiro lugar. Se a Academia Água Celestial vencesse, somando a vitória anterior deles sobre a Academia das Chamas, eles substituiriam a posição da Academia Shrek. Portanto, no round final, o comitê de organização arranjou para que os times do top 5, assim como a Academia Elefante Blindado lutassem no mesmo round, como uma brilhante representação do round final das preliminares para os espectadores. A Academia Shrek versus a Academia Água Celestial sem dúvidas era a luta mais importante, então eles foram naturalmente selecionados para atuar no estágio central. Todos os dias haviam 14 lutas, divididas em 3 rounds. Como resultado das preliminares já terem sido decididas agora, assim como esse ser o round final, as academias que já haviam sido eliminadas não agiram particularmente com zelo e os primeiros 2 rounds terminaram rapidamente. Na área de descanso, as 5 grandes academias elementais e a Academia Shrek estavam silenciosamente esperando sua vez. É claro que ainda havia outros 4 times a mais. Tang-san e Daimubai se sentaram juntos diante do seu time, silenciosamente esperando pela luta começar. Pensando sobre essas preliminares, os únicos que realmente haviam lhes causado problemas foram a Academia Elefante Blindado, a Academia das Chamas e a Academia Raio de Sol Azul. E a Academia Raio de Sol Azul foi vencida apenas por Tang-san apenas com o olho do demônio púrpuro. Os poderes restantes, a Academia Vento Divino e a Academia Trovão, haviam passado enquanto eles estavam evitando as lutas. O resto das preliminares passou sem problemas. Embora houvesse obstruções entre eles, falando no geral, isso ainda passou suavemente. Hoje era o round final das preliminares. Mesmo que sua incapacidade de se tornar os campeões das preliminares deixasse Tang-san um pouco frustrado, ele já havia há muito tempo jurado que não importava o que. Os campeões finais dessa competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite seria da Academia Shrek. O resultado da luta de hoje poderia não ter consequências. Mas nem Tang-san nem Daimubai tinham qualquer intenção de desistir. Apenas por incessantemente competir como poderes eles poderiam aumentar sua própria força. A formação da Academia Shrek era separadamente. O capitão, Tigre Branco de Olhos Cruéis Daimubai. O vice-capitão, Azura de Mil Mãos Tang-san. Mestra dos espíritos de combate a curta distância do sistema Poder e Ataque, Coelho Demônio de Ossos Macios Xiao Wu. Mestres dos espíritos do sistema Poder e Ataque Tai Lung e Huang Yuan. Mestre dos espíritos do sistema Agilidade e Ataque Jing Ling e mestra dos espíritos do sistema de cura Jiang Zhu. Assim como na luta contra a Academia das Chamas, só havia 3 pessoas da sua força principal. O início das lutas finais se aproximou cada vez mais. Dessa vez, uma alegre silhueta sorrateiramente se aproximou. Seu olhar primeiro passou por Xiao Wu, Ning Hongrong e Zuzukin. Então pousou em Tang-san. Irmão Tang, hoje é a luta final. Se esforce. Tang-san e os outros olharam para o recém-chegado. Não era um estranho, mas sim o capitão da Academia Vento Divino, Feng Xiaotian. Olhando para ele, Xiao Wu não pôde evitar franzir as sobrancelhas. Por que você veio aqui? Você não pode dizer alguma coisa nova? De fato, antes de praticamente todas as lutas desde que a Academia Shrek havia derrotado a Academia das Chamas, Feng Xiaotian vinha encorajar a Academia Shrek. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.